Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. De fato, as promessas do Senhor, elas são incomparáveis, irmãos. Eu queria que você só fizesse mais uma oração comigo, rápida. Pai amado, muito obrigado por essa noite e pela mensagem dessa noite. Espírito Santo de Deus, ô Espírito, seja você mesmo aquele que venha nos nortear nessa noite. Fala aquilo que nós temos necessidade dentro de nós. Comunica aquilo que você sabe que nós precisamos ouvir, entender. E nós queremos também oferecer um coração tão obediente para você nessa noite, Senhor. Não queremos desconsiderar aquilo que você está trazendo para nós, desde a ministração do louvor, desde o momento de comunhão com os irmãos, da direção de culto, mas também da palavra, Senhor. Nós queremos considerar essas coisas e o que você estiver trazendo para nós queremos estar depositando aqui num bom tesouro. Como uma terra boa, nós queremos oferecer os nossos corações. Então tem pessoas aqui, Pai, que elas estão com necessidade em suas casas. São necessidades físicas, são necessidade de paz, de alegria. Faltosos, Pai, com coisas dentro de casas, espírito de contenda em outros lugares. E nessa noite eu quero, Espírito Santo, nós pedimos a você nessa noite, nós clamamos a você uma ajuda para cada uma dessas situações, para uma saída, Senhor, para uma orientação, para um socorro, em alguns casos socorros de urgência, e nós declaramos isso em nome de Jesus, a manifestação da sua glória nesse lugar hoje à noite, trazendo tantas respostas. Eu creio sobre isso nessa noite, Pai, nós concordamos sobre isso. Espírito de Deus, fique livre para se mover nesse ambiente de poder, na sua vontade, Pai. A manifestação da sua glória vai trazer resultados e nós concordamos com isso, como igreja nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você pode falar com o irmão que está do seu lado, sentar um pouco. Obrigado, gente, muito bom, parabéns pelo louvor, foi muito bom, está sendo muito bom, graças a Deus. Amém? Que maravilha. Eu quero te dizer que quando a gente vem para um ajuntamento como esse, a gente tem que vir nutrido de expectativas, mas muitas expectativas mesmo, porque esse é um ambiente salvífico, é um ambiente da manifestação da glória de Deus, irmãos. Eu só vou estar num ambiente onde Deus possa manifestar a sua vontade, e a vontade dele manifesta refere-se à cura. Amém? Esse é um ambiente de cura. Ninguém pode estar nesse lugar desprovido dessa realidade. Não fique aqui desprovido dessa realidade. Se você tem necessidade, né, nessa área, e você crê que o poder de Deus cura, sara, você está no lugar certo. Só pela manifestação da palavra, pela exposição da palavra, pela unção que visita esse ambiente, você pode receber sua cura nessa noite. Só creia, amém? Para que as coisas aconteçam. Deus de restauração, um ambiente salvífico para a minha vida e para a sua vida, um ambiente de salvação, um ambiente de imersão na vontade de Deus, um ambiente de batismo no Espírito Santo, de pessoas que estão aqui e que não têm experiência com o Senhor e que no final do culto elas vão entregar a vida delas para o Senhor Jesus, mudar a vida delas de uma região, de uma cidade, de um país. Quantas coisas Deus não pode fazer quando a gente precisa considerar esse ambiente de culto, amém? Não é só mais uma visitação, não é mais só um dia que você visita, é um lugar de oportunidades. Precisamos estar tão animados com isso, irmãos, um lugar de oportunidade, amém? Graças a Deus. O pastor Vanedi dirigiu o culto e ele falou a respeito de um evento que vai ter lá do Fernando Leal, é um trabalho do Ministério do Fernando Leal, não é bem diretamente do Ministério Verbo da Vida, ele desenvolve esse trabalho aqui no Nordeste, lá em Brasília também. Eu queria chamar o Tiago aqui, ele tem uma informação mais concreta, ele tem já informação dos ministros, ele vai passar uma informação. Felipe, deu certo o vídeo aí do evento? Mandaram para você, não deu certo não? Então o Tiagão fala aqui e a gente na semana que vem a gente passa o vídeo então. Desculpa. Muito boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Bora lá. Conferência Avivamento e Milagres. Quem aqui já participou de alguma edição? Amém. Foi bênção? Foi bom demais. Então tá chegando dia 31, dia 1, 2
Aleluia, obrigado, Tiago, bom demais. Então, irmãos, estamos dando início ao nosso ano de 2019, hoje são dia 6 já, mas sabe que tem muitas coisas da parte de Deus para nós usufruirmos esse ano. Eu não sei como é que está a sua expectativa sobre esse ano, mas eu quero estar te animando sobre isso, porque eu estou animado, eu e a minha família. Nós estamos calculando coisas grandes para esse 2019, amém? E eu não deixo por menos que isso não, eu estou crendo em coisas grandes e vou atrás mesmo, porque o Senhor já garantiu um futuro para mim. Certamente Ele garantiu para mim, para minha família, Ele garantiu para você e para a sua família também. E eu quero que você nutre expectativas sobre isso, você pense sobre isso, você anele isso, deseje isso mesmo da parte de Deus, porque está reservado um tempo glorioso para você. Não aceite menos que isso, irmãos, amém? É os planos de Deus para a minha vida. O que é que você acha a respeito dos planos de Deus? Os planos dele são maravilhosos para as nossas vidas, então eu tenho que calcular, eu tenho que já planejar o meu ano. Inclusive eu coloquei aqui sobre planejar 2019, para a gente estar falando um pouquinho, né, sobre aquilo que você está pensando sobre 2019. Eu sei que Deus, né, ele não vai se mover por um tempo cronológico, especificamente, mas Deus falou muito disso também na palavra dele, mesmo assim. Mas eu acho bom o tempo cronológico, eu acho bom que a gente tenha esse tempo de medida mesmo, porque a gente pode planejar etapas, fases das nossas vidas. É bom quando a gente planeja, e eu estou com muita expectativa, eu e a minha família. Eu sei que você está também com muita expectativa. Essa igreja tem muita expectativa nesse ano, amém? Nós vamos terminar um ano, esse ano nós vamos aproveitar esse ano cronológico, esses 12 meses aí, para quando a gente concluir esse ano, irmão, a gente vai ver uma soma muito grande no final dele. E isso para nós e para a nossa casa e para a nossa família. Quem nos garante isso? O Senhor, o qual nós servimos. Nós estamos aqui por causa da sua palavra e da sua justiça. Não é verdade? Eu quero que você fique animado sobre aquilo que Deus prometeu pela sua palavra para você, para mim e para você. Eu estou animado. Amém? Eu não aceito menos não. Eu quero um ano mesmo de salvação, eu quero um ano de prosperidade, um ano de muita alegria, um ano de paz, um ano de preservação, um ano de segurança. É assim que nós temos da parte de Deus. Amém? Nós somos filhos, nós estamos dentro de uma aliança. E uma aliança nos garante essas coisas. Amém? Quando nós entendemos. Eu quero estar trazendo, né, algumas falas para você a respeito disso. Eu peguei algumas anotações. Pensei, né, desde ontem que eu venho pensando sobre algumas coisas bíblicas ou algumas situações bíblicas em que pessoas romperam barreiras, passaram obstáculos para alcançar seus objetivos, amém? Então, diante de nós ainda não estamos na glória, nós ainda estamos no mundo, ainda cheio de pressões, e Jesus disse, nesse mundo vocês vão passar por algumas pressões elas se levantam, mas eu tenho uma notícia boa para vocês, você fique animado, porque o que tinha que vencer para vocês eu já venci. Amém? Eu já venci o mundo e as suas circunstâncias para você. O que é que a gente precisa fazer agora? A nossa parte é ancorar a nossa fé no Senhor e andar segundo as suas orientações. É certo que nós vamos dar em lugares poderosos, amém? A palavra de Deus, ela está com você, ela está dentro de você. Eu digo uma história que eu já contei aqui de uma menina num país desse de perseguido. Um missionário encontrou uma criança, sempre ele encontrava a criança lendo a palavra, né, constantemente. E ele via como ela insistia em ler toda a Bíblia e memorizando. E ele um dia chegou para ela e disse, por que você é tão intensa na leitura da Bíblia? Ela disse, porque eu estou colocando a palavra, né, toda a instrução para dentro de mim. Porque se um dia alguém tirar essa palavra no papel, ela já está dentro de mim. Amém? Então você precisa colocar a palavra dentro de você. Quando ela estiver dentro de você, nada pode te parar mais. Amém? Quando ela cair no seu coração, quando você tiver firmeza mesmo, né, naquilo que Deus tem para a sua vida, eu vou te falar, nada vai te abalar não. A gente não vai andar mais com medo, amém? A gente olha para um horizonte, mas olha com segurança, com paz. O pastor César vai fazer uma viagem agora com o Fernando e está indo lá em Fortaleza, não é isso? E a gente brincando hoje de manhã aqui, ele dizendo, rapaz, eu estou indo mesmo nessa fase da situação, do que está acontecendo lá em Fortaleza. E a gente falando aqui, eu dizendo, pronto, quando você chegar lá, isso tem que parar, amém? Amém? Tem que ir determinado mesmo. Crente é assim, irmãos, nós precisamos crer. Não pode estar vendo a circunstância como grande demais, né? Grande, muito grande mesmo é o Senhor, qual você está aliançado com Ele. E Ele habita dentro de você. E aí? Uma situação tem que parar, algo tem que mudar. Pessoas param um país, mudam um país, situações mudam. Amém?
quando nós nos levantamos mesmo com a proposta da palavra daquilo que está escrito, ao meu e ao seu respeito. Coloca a palavra dentro. Quando você colocar a palavra dentro de você, eu vou te falar, nada vai te afrontar. Amém? A sua casa, seus filhos, seu negócio, você não precisa andar com medo. Você não tem necessidade mais de andar com medo, né? Tem um que garante vida para você, garante paz, garante alegria, segurança, preservação. É muito bom estar em aliança, irmãos. Então eu não tenho o que temer nesse ano de 2019 não. Eu não vou temer a nada não. Amém? As circunstâncias elas vão se levantar, mas elas vão se levantar para cair diante de nós. Toda vez que o diabo espernear, lá estamos nós como bons cristãos, levantando a palavra, firmando na vontade dele. Amém? Então eu coloquei aqui hoje, qual é o seu obstáculo, né? Saiba como superar seu opositor. Então qual é o obstáculo que tem diante de você para esse ano? O que é que te afronta? Qual é o seu problema? Onde é o seu obstáculo? Pense sobre ele aí, né? O meu obstáculo está no trabalho, está no emprego que eu perdi, está nas minhas contas, né, que são maiores do que os meus dividendos, os valores que entram. O meu obstáculo é o meu patrão, o meu obstáculo é o meu marido, o meu obstáculo é a minha esposa, o obstáculo que tem na minha vida hoje é o meu filho, é a minha casa, é a minha situação financeira, é uma situação, é outra, é a doença. Aí eu te pergunto, o teu obstáculo é maior do que o poder do Altíssimo que habita dentro de você? E você vai me dizer que não é verdade? Mas quanto você está crendo de fato sobre isso? Quem te afronta, né? É o teu obstáculo? Ou quem te dá segurança? É Deus? Quem está vencendo? Na hora de definir as coisas, né? É o medo, é a insegurança, é a preocupação? Ou quem está vencendo, né? É o poder genuíno que habita dentro de você? Ou esse poder que habita dentro de você? Quem tá vencendo a situação? Precisamos ser sinceros e pensar sobre essas coisas, irmãos. Porque senão a gente fica a contra-gota da vontade de Deus. Como é a contra-gota? Vem para cá, recebe informações tão concretas, por meio de um louvor, de uma música ministrada, por meio da palavra que você lê, por meio de um livro que você está lendo. Então, tantas coisas vêm para você, mas elas não se tornam convictas dentro de você para você dar uma resposta à situação. E de repente a gente tem um obstáculo diante de nós. Inseguros, um ano difícil, contabilizando ou calculando um passado. Amém? Se você decidir, né, considerar o que a palavra de Deus diz para a sua vida, eu vou te falar, o que ela diz é muito poderoso. A gente cantava uma música aqui que fala a respeito das promessas de Deus. As promessas dele são reais para a minha vida e para a sua vida. Se a gente considerar a palavra, irmãos, nada pode nos afrontar. Não existe mais obstáculo diante de nós. Amém? E nós vamos viver com justiça a verdade dele. Vamos nos levantar e vamos percorrer com muita alegria o que ele tem para nós. Eu estou animado. Como é que você está? Amém. Graças a Deus. Então, para a gente enfrentar esses obstáculos, irmãos, a primeira coisa hoje eu já falei também aqui sobre isso, eu falava com o irmão hoje aqui de manhã. A palavra de Deus, ela está para nós como um espelho. Como um espelho. É ela quem vai nos revelar. É verdade? Então toda vez que você chega, né, num momento como esse, num momento de culto como esse, você está se expondo à palavra de Deus. Ela é o seu espelho. Então o espelho ele nos revela. Ele nos diz se nós estamos bem, se nós não estamos, se a roupa está legal, né? A gente vai analisar o espelho e dali a gente, né, exige de nós, o espelho exige de nós uma mudança, se quisermos. Se não, a gente continua do mesmo jeito. Mas quando o espelho nos revela, coisas incomodam. Ou nós somos aprovados pelo espelho, ou nós somos desaprovados por ele. Não é verdade assim? Você chega e ele revela quem é você, como você está, fisicamente, naquela condição. Né? Então, ou ele aprova, você vai dizer não estou aprovado, ou você vai perceber que ele está desaprovando e você vai cuidar de você. Ou ele te diz que você está desaprovado e você também, eu e você, também não fazemos nada. E vamos andar por aí de forma que nós vamos ser resistidos também por alguém por causa do formato em que nós nos encontramos. A palavra de Deus faz exatamente isso. Ela revela, né? Ela nos revela como nós estamos. Porque pode ser que eu, né, no aspecto espiritual, pode ser que eu passe batido e não possa perceber muita coisa sobre sua vida e você também sobre a minha vida. Mas eu vou te falar, a palavra de Deus não, o Deus não, ele realmente ele revela para você. E você sabe quando a palavra está sendo exposta, se você está ou não está bem.
Amém? Espiritualmente você tem que saber se você está assanhado, se você não está bem penteado, se a barba não está bem feita, se as coisas não estão no lugar, se a vestimenta não é adequada, se não responde à vontade de Deus. Espiritualmente nós percebemos essas coisas quando a palavra de Deus ela nos revela. Precisamos expor. Então, hoje à noite, como outros momentos, quando eu te falei, não só no momento de culto, mas quando você, toda vez que você for se expor, que eu for me expor à vontade de Deus, seja ela através de uma literatura, seja ela através de um culto, da exposição de uma música, eu vou te falar, todas as vezes eu tenho que ir com sinceridade de coração, e dizendo, Senhor, o que você falar para mim, é nisso que eu quero andar, é nisso que eu quero viver, porque o que é que vai fazer com que você atinja seus alvos, irmãos? Cruzar os obstáculos, é a obediência, não é verdade? Todo atleta, quando ele quer chegar, né, lá no fim da carreira dele e alcançar o objetivo dele principal, primeiro ele vai ser treinado, ele precisa treinar muito, ele precisa se submeter às regras, não é verdade? Ninguém pode não cumprir as regras e mesmo assim alcançar seus alvos, não vai alcançar, tem que ser segundo a regra, é assim que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para nós. Então nós precisamos seguir as instruções. Quando nós seguimos as instruções, certamente os obstáculos eles vão estar pelos caminhos, mas não tem problema, quando a gente segue as instruções, obedece os critérios daquilo que está proposto diante de nós, nós vamos alcançar nossos objetivos. Agora, quando nós não seguimos, irmãos, lá na frente nós não podemos lamentar, se nós não fizemos, fomos covardes pelo caminho para não cumprir a vontade, aquilo que foi estabelecido para nós. Então não é justo que nós tenhamos esse ano diante de nós, estamos no início do ano, eu quero planejar muitas coisas para a minha vida, e eu vou te falar, se for bom para mim, para a minha família, certamente aqueles que vão estar com a gente vai ser bom também para eles, porque nós queremos ser uma árvore frondosa, você deve ser uma árvore frondosa, amém? Na estação certa, dando frutos, amém? Então a árvore frondosa vai dar cobertura para muitas outras pessoas, vai ajudar outros. Eu quero ser árvore de sombra, você certamente quer ser árvore de sombra frondosa, amém? Então para isso nós precisamos cumprir, né, a nossa parte dentro de um chamamento, de uma aliança. Então como é que a gente cumpre? Conhecendo a vontade de Deus, não sendo negligente, amém? Mas sendo operante dentro da vontade de Deus. Senhor, o que é que você quer que eu faça? Eu vou planejar esse ano, eu vou usar esse tempo, né, cronometrado mesmo, amém? Vou usar ele, mas eu preciso planejar coisas, já estou planejando coisas. Eu quero viver o ano melhor do que o ano passado. Não, pastor, mas minha vida já está maravilhosa, o ano passado foi bom demais. Irmãos, mas eu vou te falar, Deus tem mais, não é só isso que Ele tem para a sua vida. Foi bom, Ele quer aumentar. Mas pastor, minha vida foi muito difícil, foi uma desgraça. Eu vou te falar, não era a vontade de Deus. Certamente nós erramos os cálculos em algum lugar. Certamente, porque Deus não é culpado disso. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Amém? Então ele tem uma orientação constantemente. Você acha, se nós somos filhos de Deus e nós estamos em aliança, nós estamos aqui com essa consciência hoje, amém? Hoje é um culto de ceia, eu tenho consciência que eu sou filho de Deus. Você acha que em algum lugar desse caminho eu vou ser atropelado e Deus se esqueceu, estava muito ocupado, ou não se lembrou, ou negligenciou, né, um aviso, uma ajuda, um socorro para que eu não pegasse aquele caminho? Não, de forma nenhuma. Entendeu? Se acontecer alguma coisa, certamente eu não ouvi a vontade de Deus, irmãos. As pressões elas vão se levantar, mesmo assim Deus vai estar conosco, nos ajudando. Se levanta uma circunstância, Ele vai nos ajudar a passar por aquela circunstância. Se você vai dar aquele testemunho, só poderia ter sido Deus. Foi Deus que fez isso por minha vida. A minha vontade mesmo é acertar esse ano em todas as coisas. E eu quero estar tentando para Ele. Amém? Como eu estava falando aqui essa semana aqui, é como aquele GPS que a gente coloca para fazer a caminhada. E ele calcula toda a rota para nós. E ele vai dizendo, e ele calcula, eu vou te falar, no GPS é assim, ele calcula a rota menor, a rota com menos tempo, ele calcula aquela rota onde você vai chegar mais rápido. Se a gente errar a rota, ele vai estar lá novamente falando para você, recalculando a rota. O Espírito de Deus vai sempre recalcular e vai fazer novamente. Deus não vai nos abandonar pelo caminho, irmãos. Amém? Eu estou com muita expectativa de viver um ano poderoso. Amém? Então nós precisamos declarar coisas, falar coisas. Mas para que a gente vença esses obstáculos, nós precisamos ter uma vida boa de oração, uma vida de consagração, uma vida de falar a palavra de Deus. O pastor Hamilton hoje falou aqui, né, eu até peguei um dos versículos que ele usou hoje aqui de manhã. Sabe, foi muito bom o nosso culto de escola dominical aqui. Tinha
Não tinha tanta gente assim, mas as pessoas que vieram aqui, eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu hoje estava comentando com a minha família em casa, nossos cultos de escola dominical têm sido cultos maravilhosos. Amém? Se você não está livre nessa manhã, amém? Vem para cá para o domingo também, ficar com a gente na parte da manhã aqui, para que nós sejamos abençoados. Foi uma palavra muito boa. Amém? Então ele trouxe muitas coisas boas para a gente, falando dessa nossa vida de segurança, falando a respeito disso mesmo, né? Como Deus, né, deu livramento poderoso para a vida dele. É isso que eu quero falar com você também nessa noite. Uma vida de consagração, uma vida de oração, né? Que é a resposta daquilo que a gente precisa dar para Deus. Então eu vou falar e eu vou determinar aquilo que eu preciso da parte do Senhor. E eu vou chamar a existência, né? Esqueci o versículo agora, mas quando a Bíblia fala a respeito de Hebreus 11, né, no capítulo 11 de Hebreus, ele diz, chamando a existência, né, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, que elas não existem. Onde é que elas estão? Elas estão num planejamento de Deus. Não existe aos meus olhos naturais, não existe fisicamente, elas não estão aqui. Amém? Eu não posso tocar, ainda não existe para mim agora, mas a Bíblia diz que a fé, né? Ou seja, essa convicção dessa aliança que nós estamos nela, né? Essa certeza de aliança, como o rei Davi teve essa convicção da aliança. Davi estava coberto dessa convicção dele de estar em aliança, e se ele estava em aliança, ele tinha garantias em Deus. Deus pensou no meu futuro e pensou no seu futuro, né? O nosso futuro foi planejado. Amém? Como aquele GPS planeja o futuro, Deus já planejou o fim, a chegada para nós. E a Bíblia diz que a fé, ela chama a existência essas coisas que não existem. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera, a certeza das coisas que você não vê. Isso é fé, isso é uma vida que agrada a Deus. Senhor, o que é que você quer que eu faça? Planeja seu 2019 no Senhor. Eu te convido a ter um bom ano em Deus, falando o Evangelho, cumprindo as metas, amém? Dizendo, Senhor, eu quero cumprir as metas desse ano. Aquilo que nós fizemos, que você sabe, no seu íntimo, rapaz, eu faço assim, eu ajo assim, eu penso assim, mas eu tenho certeza que isso não agrada a Deus. Eu falo desse jeito, eu ainda me envolvo com isso, eu ainda falo desse jeito, certamente eu não agrado a Deus. Então planeja não fazer mais isso. Qual o problema? Entendeu? Pede ajuda a Deus a respeito disso. O Espírito de Deus, ele vai te ajudar sobre essas coisas. Mas eu quero planejar um bom ano com o Senhor. Uma vida de consagração. Requer esforço da nossa parte, se você quiser alcançar os objetivos, para ter uma vida bem sucedida. Eu não vou ficar pelo caminho, irmãos. Deus já planejou um futuro para mim. E certamente Ele já planejou o seu futuro. Tem coisas boas nessa viagem aí. E vamos fazer essa viagem com muita alegria. Amém? Então hoje o pastor Hamilton, ele falava aqui a respeito, né, de de Marcos, né, 5:25, ele falava a respeito do fluxo da mulher de sangue. Ela tinha um obstáculo grande pela frente. Eu vou falar de alguns obstáculos que a gente encontra, mas eu vou te falar também, rapaz, o fim de Deus é proveitoso, é oportuno e é poderoso para a sua vida, mas os obstáculos eles vão se levantar, mas o Senhor vai estar com você, amém? Então ele falava a respeito dessa mulher, né? E eu coloquei aqui, ó, diante dela estava uma promessa. Diante dessa mulher, ela tinha uma promessa, porém tinha um obstáculo. A gente precisa alcançar as promessas, irmãos, mas os obstáculos eles vão se levantar. Mas aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir e ele vai nos levar até lá. Ele não vai deixar que cheguemos lá. Existem N situações, mas ele não vai deixar que nós cheguemos lá sozinhos, embaralhados pelo caminho, não. Ele quer nos levar até a promessa dele. A primeira coisa que ele colocou naquela mulher foi a coragem, porque qual era o obstáculo dela? Era alguém queria intimidar a coragem que ela levantou naquele tempo. Então a religião, né, o regime da época não permitia, era obstáculo. Mas aquela mulher se levantou. Se eu tão somente tocar, né, as vestes dele, eu serei curada. Atitude de fé. Amém? Se eu tão somente tocar, opa, aleluia. Pronto, agora daí você não cai mais. Um obstáculo resolvido aqui, tá vendo? Rapidinho. Então, o regime queria impedir daquela mulher alcançar seus objetivos. Mas uma multidão estava lá, uma rejeição estava lá, uma discriminação estava lá.
Talvez o seu problema seja uma multidão, né? Talvez o seu problema seja uma discriminação. Talvez o seu obstáculo seja uma rejeição. Essas coisas estavam também diante dela. Talvez o seu obstáculo seja uma regra, uma lei, um regime, uma atitude. Talvez o seu obstáculo seja você mesmo. Porque diante, né, daquilo que está proposto, diante da promessa que está proposta, a atenção deve ser dada à promessa. Não é dada às situações. Aquela mulher se levantou. Naquela situação ela já estava desenganada, como o pastor ministrou aqui hoje de manhã. Ela já estava desenganada. Mas ela rompeu com esses obstáculos. Tudo que se levantava para contrariar a promessa que estava diante dela. Eu vou te falar, eu e você já estamos em aliança melhor do que a condição daquela mulher. E por cima, o que nos guia, o GPS espiritual, a vontade de Deus, que recalcula a rota todo o tempo. Imagina se ele não recalculasse a rota todo o tempo, irmãos. A gente estava perdido, nunca mais a gente aceitava o caminho. É porque todo o tempo ele está recalculando a rota novamente, está chamando novamente, ele está lá novamente. Mas a gente não pode brincar por isso. Só porque a gente tem um Espírito Santo maravilhoso que mora dentro da gente, a gente vai ficar se divertindo de todo jeito e dizer, recalcula a rota, Espírito Santo. Errei de novo, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Né? Tem uma hora que a gente precisa acertar mesmo o caminho, dizer, Senhor, é você que me guia por caminho de justiça, eu quero seguir a rota certa. Amém? Para aproveitar o caminho e ter comunhão com quem quer te acrescentar novas coisas. Amém? A Bíblia diz que é mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que maravilha, irmãos. Sabe, Deus um dia falou isso para mim, de voz quase audível. Eu pensei que alguém tinha falado. Ele disse, fique tranquilo, filho, é mais do que o que você pede e pensa. Sabe, então se você pede, o que você pensa é tão grande, normalmente, que você tem medo de pedir a Deus, que você já nem acredita. Você diz, não, isso aqui é só coisa do meu pensamento, mas Senhor, né, então a gente vai nas nossas limitações. Aí Deus diz, peça lá o que você está pensando, meu filho, vai ser mais do que essas duas coisas ainda. Não é verdade? A gente pede pouco, porque acha que Deus assim, rapaz, essa coisa está pedindo, sabe? É o seu pai, e o seu pai é dono do ouro e da prata. Qual é o problema? Amém? 2019 é um ano mesmo para você explorar o potencial daquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Explorar, né, as promessas que estão disponíveis para mim e para você. Qual é o problema? Já estão disponíveis, é nosso. Uma vida de ousadia vai nos levar a tocar essas coisas. 2018 foi um ano que tiveram muitos obstáculos. Se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, muitas pessoas viveram muitos obstáculos difíceis. Mas eu vou te falar, como foi que você enfrentou seus obstáculos? Você é da fé ou você não é? Quem é que está ganhando, né, sua atenção? São os obstáculos ou o poder que habita dentro de você com promessas? Que ainda está disponível para te levar até essas promessas. Quem está ganhando sua atenção? Seja sincero, pense sobre isso. Então é isso que eu não quero chegar no final desse ano, irmãos, somando pouca coisa, não. Eu quero somar cargas poderosas. Sabe por quê? Porque está disponível para isso, irmãos. Não vamos aceitar por menos, então eu não quero me acovardar pelo caminho. Eu não quero estar churumingando. E eu também nós precisamos ter cuidado para a gente não murmurar pelo caminho. Porque há muito impedimento na murmuração. E eu vou te falar, não é porque Deus vai estar negociando não, dizendo o seguinte, se você murmurar, eu não lhe dou. Não, a parte de Deus está disponível, filho, é seu. Mas a murmuração não é chave para chegar ao que você quer. Ah, eu vou fazer biquinho e quando alguém vê o biquinho, vai me atender como menino birrento. Não funciona assim com Deus não, viu? Menino birrento é que faz, aí tem uns pais que gostam de agradar o menino birrento. Né? Não é verdade? Né, Fernanda? Fernanda ministrou aqui, essa semana aqui, né, sobre família assim, esse negócio de menino birrento, com Fernanda o negócio se resolve, né? Segundo ela aqui, ela vai logo assim, com o pé assim, ela ministrou pra gente assim, ela disse comigo é logo assim, né? Aleluia. E a gente quer fazer biquinho, gente, pensando que de Deus a gente vai alcançar alguma coisa, não é com biquinho não, é com fé, já está disponível, não é churumingando não, né? Uma vez uma pessoa me parou e disse, rapaz, se Deus é bom, você fica dizendo que Deus é bom, a gente passa lá naquela porta daquela igreja, lá naquela catedral, e tem um pessoal lá, no pé das portas, pedindo esmola, fridento, miseráveis, né? E porque Deus não faz nada por aquela pessoa, eu disse, rapaz, Deus já fez. Pedro encontrou um homem daquele jeito uma vez na porta da igreja,
Né? Ele falou e aquele homem creu. Quando o homem creu, o homem se levantou. Aquele homem certamente já deixou de pedir, porque agora ele podia trabalhar. Deus já fez. A questão não está em Deus não, está naquela pessoa. A questão não está em Deus. Eu encontrei uma vez, eu conversei com uma pessoa que veio me pedir na rua, e eu usei dessas palavras mesmo. Eu disse: rapaz, eu vou usar um texto bíblico para falar com você aqui. Né? Eu vou te falar, eu não tenho dinheiro para te dar aqui não, mas eu tenho uma coisa mais poderosa que pode mudar a sua vida. Você quer receber? E ele se fez de rogar, insistir e não recebeu. E pronto, a decisão está nas pessoas, não é em Deus. Entende isso? Mas nós, irmãos, que já estamos na fé, não podemos ficar aquém daquilo que a gente já tem não. Sabe por quê? Porque você diz: não, mas está tudo bem, pastor, nesse nível para mim está legal. Eu vou te falar, que tal aumentar para você cobrir outras pessoas? Ah, mas financeiro eu já estou bem, mas tem outros com necessidade. Não podemos ser egoístas. Que tal a gente melhorar isso? Eu estou crendo, irmãos, numa igreja próspera aqui. E eu estou orando por isso. Eu venho para aqui na parte da tarde, muitas vezes aqui, eu, o pastor Padre, a gente entra aqui, eu começo a orar e eu começo a tocar nessas cadeiras. Eu declaro homens prósperos nessa igreja. E eu vou te falando, não estou pensando na estrutura da igreja física, não. Isso é uma consequência. Mais poderoso do que qualquer ambiente físico aqui é a palavra de Deus dentro da gente. Amém? Porque tudo isso aqui vai perecer um dia. Aleluia. Eu quero que tenha excelência porque é a vontade de Deus. E você quer também na sua casa. Isso é bom, sem problema. Agora, bom mesmo é uma vida em paz, uma vida usufruindo das coisas de Deus. Não é verdade, gente? Ele é o Todo-Poderoso. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Aleluia. Então aquela mulher, ela venceu todos os obstáculos. Amém? Agora deixa eu te falar. Se ela não tivesse pensado assim, às vezes a gente está aqui, tanta palavra, tanta ajuda, sabe, tanto estender de mão, sabe, às vezes o louvor tocando aqui, o pessoal ensaiaram, um louvor poderoso, uma ministração na música, e a gente muitas vezes não considera. Aquela mulher estava considerando uma informação que ela tinha, que um homem poderoso estava naquele lugar. Você tem muita informação a respeito desse homem. Muito mais do que aquela mulher. E talvez nós não estejamos andando na fé que aquela mulher andou. Quando ela disse: rapaz, olha, aquele eu não preciso dizer nada. Eu não preciso ouvir nem um CD dele. Eu não preciso ouvir nenhuma ministração. Eu não preciso ir no YouTube para ouvir nada daquele homem. Eu só já ouvi o que esse homem faz. Você também já ouviu muito mais do que aquela mulher do que esse homem faz. Ela disse: eu só preciso tocar na roupa dele. Para mim é suficiente. Eu tenho certeza que eu resolvi meu problema. Alguém que foi orientada por todos os médicos, gastou todo o dinheiro que tinha, irmãos. A mulher já tinha quebrado com essa situação. Foi lá e ela disse: eu só preciso tocar. Para mim é suficiente. Que fé é essa, irmãos? Mas ela cruzou todos os obstáculos. Você sabe qual foi o resultado dessa mulher? O resultado dessa mulher final foi uma mulher curada. Foi uma mulher que voltou para casa sarada, sem problema, resolvido. Olha, gente, isso é poderoso demais, gente. Você tem que vir num culto desse aqui com tanta expectativa de dizer: rapaz, eu não aguento mais aquela situação, eu vou para aquele culto hoje. Pronto. Eu vou crendo tanto: Senhor, eu vou te falar, eu vou entrar naquele ambiente. Só o fato de eu entrar naquele ambiente, tem uma unção naquele lugar, Pai, eu creio, eu vou receber dessa unção. Irmãos, porque pode ser que essa unção esteja aqui, mas você passa feito um pato. Você sabe o que é um pato? O pato entra na água, se molha, não se molha, sai e vai embora enxuto. Você pode passar aqui feito pato, né? Passa do outro lado, não ficou nada. Você tem que vir para cá com esse desejo meio esponjoso, sabe? Senhor, eu não sei, não importa quem está ministrando, mas eu vou entrar naquele lugar, Pai. E em nome de Jesus, uma unção. Tem famílias boas naquele lugar, Senhor. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Eu vou entrar naquele ambiente, aquele louvor vai cobrir a minha vida. Eu te sirvo, eu tenho uma aliança com você. As suas promessas são para mim. Eu não abro mão dessas coisas. Eu não vou fazer por menos. E quando eu entrar naquele lugar, esses problemas que tem na minha família de contenda, de confusão, quando eu voltar, que eu entrar na minha casa, um ambiente de paz vai tomar conta desse lugar. As coisas vão mudar. Irmãos, é uma questão de decisão, é uma questão de fé. É uma questão de fé.
Mas nós não queremos nos expor. Aquela mulher saiu decidida. Eu vou romper com tudo isso. Achando bom, a lei, isso, aquilo, outro, que diz, se me despreza, se me machucam, se diz que eu estou errada, se não está, eu não quero nem conversa, eu vou tocar nesse homem. Vou tocar. Eu sei que eu não vou conseguir dar um abraço nesse homem, porque vai ser difícil, não vou deixar. Mas se eu tocar nas roupas dele, eu vou ser curado. Tem uma unção, tem um ambiente, irmãos, de unção, de direção, para cura, para milagres, para novo nascimento, para salvação. Traga uma pessoa para cá e deixa ela se expor a essa vontade do Espírito de Deus. Você diz, mas é difícil convencer. Falando, não precisa, o Espírito Santo faz isso, ele sabe como fazer. Mas a gente não quer expor as pessoas porque acha que não, porque eles vão achar que é ridículo, de repente alguém pode correr, de repente alguém pode cair. Irmão, isso é bobagem. Amém? Isso é a gente colocando, né, diante de nós os obstáculos, considerando mais os obstáculos do que o poder que habita dentro de nós. Então planeja 2019, sabe, com requinte dessa verdade, dizendo, Senhor, eu não abro mão disso, eu creio no que você falou para mim, eu vou superar, vou estar muito melhor no final desse ano. A minha família, eu não aceito doença, enfermidade. Se tem alguma coisa disso pelo caminho, é só doença, isso vai ter que sair, isso não está acima da palavra não, irmãos. Está abaixo da palavra. A Bíblia diz que toda obra morta está debaixo dos seus pés. Serpentes e escorpião, toda obra é do mal. Tudo que for ruim, tudo que não vem de Deus é do mal. Que não tem uma aprovação celestial, isso é do mal. E a Bíblia diz que essas coisas, elas estão debaixo dos seus pés. Você pisa sobre isso, ou seja, pisar quer dizer você triunfa sobre essas coisas. Não são essas coisas triunfando sobre a minha vida nem sua vida. Elas não podem nos afetar, somos nós triunfando sobre elas. Aleluia. Abra aí no livro de Josué, no capítulo 6, rapidinho. A gente tem aqui um grande obstáculo. Josué, no capítulo 6. Você já abriu lá? Josué no capítulo 6, no verso 1, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Nessa versão minha diz que ela estava rigorosamente fechada. Jericó estava lacrado, estava fechado. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, diga para seu irmão, olhe. Amém. Então disse assim, então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem as trombetas, tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouviram o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada um em frente de si. Amém? Só segura aí, não fecha ainda não. Mantenha isso aberto. Então, preste atenção. Deus prometeu para Josué, os israelitas, que eles iam entrar naquela cidade. Mas a Bíblia diz que a cidade estava rigorosamente fechada por causa deles. Por causa dele. Ou seja, tem alguma oposição na sua vida por causa da palavra, porque você é da aliança. Existe a oposição. Mas qual é o problema de existir uma oposição? Oposição, muralhas, obstáculos são para serem vencidos, porque tem aliança com Deus, Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que estava rigorosamente fechada, lacrada, ninguém entrava, ninguém saía. O povo de Deus estava lá fora, ninguém podia entrar aqui não. Mas Deus disse: ó Josué, vou lhe dar uma dica, você vai entrar naquela cidade. Então deixa eu te dizer, Deus está dizendo para você: ei, você vai passar por esse obstáculo. Qual é o problema? Pare de calcular, pare de colocar uma soma tão alta sobre essas pressões que vêm, seja na família, seja nos negócios, seja em que for, e você está vendo, como um obstáculo tão grande, tão difícil, colocando as coisas difíceis para você. Qual é o problema, gente?
Você está em aliança com o Criador de todas as coisas, com o Todo-Poderoso, com todas as garantias que a Bíblia diz a seu respeito. Só precisamos cumprir a nossa parte com Ele e dizer: Senhor, vamos para essa viagem, vamos resolver esse negócio aqui. Ele disse: ó Josué, vocês vão entrar nessa cidade, o obstáculo não é problema não, você vai ter esse emprego, irmãos, você vai romper com essas situações, essa confusão do inferno vai acabar, as pressões elas vão acabar, falta de dinheiro é um obstáculo, isso você passa por cima, Deus vai abrir as portas, Ele vai dar uma instrução e você vai alcançar os objetivos nele, irmãos. Deus, Ele vai criar porta onde você não está vendo. Eu gosto disso. Deus fez assim com a minha vida, muitas vezes, irmãos, de forma tremenda e poderosa. Eu gosto quando você olha e diz: só podia ter sido Deus, porque naturalmente isso não acontecia. É bom dar um testemunho a respeito do Deus que você serve, irmãos. Precisamos testemunhar isso, primeiro para dentro de nós, convicção do que Ele é, e depois a gente falar para os outros, expressar quem Ele é. As pressões vão dizer que isso não é verdade, que isso não acontece, dizer que não vai ter cura, que não tem mais jeito. Olha o tamanho do problema. O tamanho do problema era uma Jericó completamente fechada, totalmente, ninguém entra, ninguém sai, por causa dos filhos. Aí Deus disse: é por causa de vocês? Vocês vão entrar aqui nesse lugar. Rigorosamente fechado. Então diga para a situação quando você vê: rapaz, eu tenho que passar por esse caminho e impediram tudo. Mas você tem uma direção de Deus de romper com aquilo ali, rapaz, eu vou com o Senhor Todo-Poderoso. Davi, ele tinha essa consciência da aliança que ele tinha. Ele falou para aquela situação, ele disse: quem é esse incircunciso? Está chamando uma situação de incircuncisa, ele estava dizendo assim: quem é esse desaliançado? Porque ele não estava medindo o tamanho da situação, ele estava medindo, as condições. Ele não tem aliança, quem tem aliança sou eu. Então você está olhando para o problema, mas quem é que tem aliança? É o problema ou é você? Quem está aí com aliança? Agora eu vou te falar, quem está contigo é menor ou é maior do que o problema? Aquilo que você acha que não vai ser difícil para 2019, irmão, para você é difícil, mas para Deus não. Amém? Se para Deus não é, agora para você também não é difícil. É assim o cálculo que a gente faz. Aleluia. No 6 diz assim: e aconteceu o quê? Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Aleluia. Mas tem algumas orientações, muitas vezes, sabe qual foi a orientação de Deus? Vocês vão fazer tudo isso. Eu gosto de falar sobre isso, que eu digo: Deus tem seus métodos. Deus tem métodos. Quando Jesus entrou na terra, várias formas de cura aconteceu. Uma vez ele falou com um homem: você está vendo alguma coisa? Tocou o homem não viu claramente. O homem viu tudo embaçado. Disse: não, aconteceu isso com Jesus. Jesus voltou a colocar as mãos nele novamente. Métodos. Outra vez Jesus cuspiu no chão, fez lama, passou no olho do homem. Estranho isso? Estranho. Método de Deus. Deus tem seus métodos. Mas às vezes quando a gente dá uma orientação, chama para um compromisso, a gente acha estranho. Aí coloca resistência, uma fala, um culto, por causa de um jeito. O pastor pensa que é assim, fulano e tal pensa que as coisas também são assim, resistindo. Vou te falar, é de Deus, fica nisso, irmãos. Pega o rio, segue o caminho do rio, segue o curso, é de Deus. Não impede que você e a sua família sejam abençoados. Não só faça isso, mas faça isso para você e para a sua casa. Aleluia. Instruindo. Então ele disse: vocês vão gritar, e quando vocês gritarem, eu vou te falar, o Senhor vai entregar a cidade a você. Qual é a instrução que você está recebendo de Deus? Cumpra, e quando você cumprir, certamente você vai receber das mãos de Deus a promessa, porque está liberado para você. Você acessa pela obediência. O ato de obedecer faz com que nós acessemos a vontade de Deus, aquilo que está disponível para nós. Eu estou planejando 2019 para a minha vida, irmãos. Também estou planejando para essa igreja 2019. Eu estou crendo numa igreja muito avivada,
Você estando avivado, você chegando nesse lugar e dizendo, rapaz, eu vou tocar na vontade de Deus hoje à noite. Coisas vão acontecer, a minha casa vai mudar. Agora é o seguinte, responda à vontade de Deus na sua casa. Chega em casa, converse com a sua família. Tem problema dentro do casamento, converse, dialogar, gente, é a melhor coisa do mundo, pela palavra. Vamos nos educar a essa vontade. Mas a gente fica resistindo, não dá, é porque o senhor não entende. Rapaz, eu não entendo a gente não seguir a vontade de Deus. Mas se a gente pode falar, converse com seus filhos, converse com seus vizinhos, converse no trabalho, diálogo, coloque a verdade de Deus diante de você. Tenha a palavra como testemunho dessa verdade. Amém? Para que nós possamos alcançar os objetivos. Vamos romper com tantas coisas, irmãos. Está diante de nós uma grande oportunidade. A palavra de Deus, o fato de você ser filho, o fato de você ter nascido de novo. Tem um ano diante de nós para a gente vencer esses obstáculos. Vamos passar por cima desses obstáculos. Vamos romper com esses obstáculos. Eu não vou ficar nesses impedimentos, não. Vou romper com eles. Aleluia. No capítulo 6, no verso 18 de Josué. Se você pode ir para lá. No 6, no 16, ele disse assim, ó. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade para vocês. Fui escolher para vocês, não foi isso? Amém. 6,18, diz assim, quanto a vocês, cuidem para não ficar, com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tomariam maldição, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Eu estou trazendo esse texto porque a gente está falando de obstáculos. Nesse caso aqui, essa história, você pode ler essa história de Josué, esses capítulos 6, 7, 8, 9 de Josué, do livro de Josué, eles são bons demais. Nessa mesma orientação aqui, Deus deu um comando, não toque naquilo, que está condenado, naquilo que não é a vontade de Deus. Não toque nessas coisas, para quê? Para que vocês não amaldiçoem o arraial. Isso é uma conversa que eu tenho lá em casa com os meus filhos, na minha casa, converso com, a gente vai falando. Eu digo, a gente não pode permitir que coisas sejam tocadas de fora, para que não traga dano para a nossa casa, para a nossa família. Precisamos pensar sobre isso. Por isso que o diálogo na família ele é muito importante. Por isso que o diálogo dentro da empresa, dentro do negócio, na sua empresa, no seu negócio, ele é importante. No contexto familiar, ele é muito importante. O diálogo dentro da igreja ele é necessário, falando dessas coisas. Porque a igreja ela tem que andar nessa coletividade da unção, usufruindo na mesma vontade, no mesmo parecer, no mesmo entendimento. Para não sermos faltosos. Então na nossa casa, se a gente não administrar bem, irmãos, a gente vai tocar em coisas que vai danificar a vida dos outros também. Pense sobre isso. Aqui você conhece bem essa história. Ele disse, não torne, não faça com que o arraial venha se tornar maldito, ou a sua família. Nessa situação a gente conhece um homem que foi lá, venceu toda a situação, passou por aquele obstáculo, os muros caíram quando eles gritaram, eles entraram, mas você sabe o que aconteceu? Um rapaz chamado Cã, ele tocou em coisas que não deveriam serem tocadas. Mas na frente, os israelitas foram para uma outra cidade. Ou seja, quando eles foram para uma outra cidade, o pecado já tinha entrado, mas Deus tinha avisado, irmãos. Nós somos indesculpáveis das instruções de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos não só sermos tão individualistas quanto a fé, mas ter uma fé coletiva dentro da nossa casa. Tenha cuidado para a gente não trazer dano aqui, gente, para a nossa família. Amém? Pais, observem a vida de seus filhos. Primeiro, sejamos nós mesmos fiéis às nossas casas, cuidadosos para não contaminar, para não trazer dano, porque quando traz, sofre todo o corpo da família. Somos sacerdotes. Amém? Precisamos viver uma estação de seriedade, de serenidade. Eu falava com o pessoal aqui no meu gabinete, e eu disse, rapaz, se não for para ser sério aqui, eu não quero entrar nessa igreja. Vamos alcançar nossos objetivos em Deus, irmãos, mas vamos alcançar com seriedade. O que Deus falou para nós, precisamos cumprir, não vamos alcançar de todo jeito, não. Se não for, eu não quero tocar, irmãos, porque as coisas de Deus, elas são sagradas, elas são santas. Aleluia! E precisamos pensar direitinho como nós estamos tocando, como nós estamos levando a nossa vida.
Santidade não é uma vida de leveza, não é uma vida de qualquer jeito. É uma vida oferecendo a Deus uma vida boa, uma vida de santidade, de oração, para que os obstáculos sejam vencidos. Porque nós vamos entrar em confusão. O que aconteceu aqui em Jericó foi exatamente isso. Quando eles foram para a próxima cidade, o pecado já tinha entrado. Eles foram para uma cidade chamada Ai. Quando eles chegaram para planejar sobre Ai, alguém disse assim: não, rapaz, não vamos cansar os homens não. Uma orientação interna. Já não era mais Deus comunicando coisas. Vamos cansar os homens não. A gente mesmo vai lá e olha. Foram lá e disseram: rapaz, não vamos cansar esse povo, não precisa subir esse povo todo não. São poucos lá, a gente vai lá, peleja, vence eles, sem orientação já de Deus. Amém? Nós já fomos para o culto, nós entregamos nossos dízimos, nós estamos consagrados, estamos indo, eu fui quinta, eu fui terça, eu fui quinta-feira. Ei, irmão, não é pelas vindas do culto, é pela vida que você oferece a Deus na particularidade, pela resposta que a gente dá, né, individual com Deus, uma vida de santidade, na intimidade com o Pai, sincero, coração sincero, porque a Bíblia diz que é esse coração que Ele não despreza, Ele considera. Então você está entendendo que se o coração não é sincero com Deus, a Bíblia diz despreza. Foi Ele que disse para o sacerdote: se vocês vinham acender aqui um fogo de balde, eu ficava maravilhado se algum diácono lá, muito cheio do Espírito Santo, fechasse a porta da igreja e dissesse assim: ei, desse jeito aqui não, aqui é a casa do Senhor, você não vai entrar aqui desse jeito não. Não estou falando de vestimenta, de comportamento, estou falando, né, quando Deus identificou a atitude, o coração, o comportamento que vinha oferecer, e depois a gente quer os benefícios de Deus. Eu estou planejando o meu futuro em Deus, né? Estou pensando em tocar nas bênçãos, mas cumprindo as regras dos mandamentos. Por isso que nós estamos aqui expostos à palavra que nos ajuda. Aleluia. Então, em Ai já deu confusão. Quando eles foram para Ai, eles foram perseguidos e morreram os israelitas. A situação complicou. Depois Josué foi lá, né? Meu Deus, chorar, dizer porque você não sei passar por esse lugar para perecer. Ei, calma aí, Josué. Não tem nada a ver com os seus problemas não. Os problemas aí foi vocês que puxaram essas cobras para os pés de vocês mesmo, né? A orientação que eu dei foi essa assim: tem pecado aí dentro do negócio. Vocês não vigiaram. Minha casa está uma desgraça, porque não sei o que lá, mas você tem vigiado a casa? Você tem observado, tem ficado sensível, tem tido uma vida boa com o Senhor para poder ter sensibilidade para perceber o ambiente? Quando a gente não fica bem no ambiente, irmão, a gente não percebe o que está acontecendo e o diabo faz a festa. Aleluia. E o poder que desmantela as obras do diabo mora dentro de você. Mas a gente tem que ativar esse poder. Aleluia. Eu estou muito animado. Sabe, eu vou botar força. Eu quero minha mulher cuidando de mim, eu cuidando da minha mulher, a gente cuidando dos nossos filhos, vigiando, né, a nossa casa, a nossa família, porque quando a gente for uma sombra boa, outros vão poder aproveitar essa sombra, né, e a gente vai poder ter autoridade de avançar com as obras de Deus, porque se a gente não está, irmãos, né, se qualificando, esses obstáculos vão ficarem maiores para nós, vão ficarem mais gigantes. Se Davi não respondesse à vontade de Deus, ele não tinha autoridade. Diz: quem é esse incircunciso? Você é um incircunciso, rapaz. Quem tem aliança aqui sou eu, seu pecador desgraçado. Mas se ele não tem esse poder todo, se ele está fazendo coisas erradas lá, chegasse lá, né, diante da situação, o pecado domina, você fica fraco, fica envergonhado, vem para a igreja querendo se esconder, mesmo assim o pessoal percebe, sabe, não tem força dentro de casa, não tem autoridade para falar, porque quando quer falar, né, vem aquela condenação por dentro, não tem nem moral para falar, sabe, isso é uma vida desgraçada, irmãos. Estamos aqui para viver uma nova fase, um novo tempo de santidade. Eu te convido a esse novo tempo. Eu te convido a gente nos ajudarmos uns aos outros. Aleluia. Se você não se expor para Deus e dizer: Senhor, me ajude, eu quero vencer esse ano, quero passar por cima desses obstáculos e ficar aí, né, sem esse planejamento, sem essa firmeza de planejamento, a palavra vai revelar a você. Aleluia. E é ruim porque alguns ela já revela mais na frente publicamente. É quando a vergonha chega, e é tudo que o diabo quer na vida das pessoas. Eu não vou tocar nas coisas que Deus disse não toque, porque lá na frente a vida continua. A vida de Israel não era só conquistar Jericó não. Terminou Jericó, acabou, vamos fazer a festa agora, a gente já venceu tudo mais. Não, continuava, tinha outra cidade, tinha outras situações. Na próxima cidade já tinha problema. Então, conquistamos em Deus, que maravilha, está tudo bom aqui. Ei, sua vida continua. Continue semeando as coisas que Deus quer que você semeie.
Amém? Aleluia. Confrontando as obras do mal. Mas Deus falou para ele assim, porém, quando Deus disse isso, ele disse, porém, toda prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Olha o chamamento que Deus tem. Essas coisas irão para o tesouro de Deus. E o que é de Deus é seu. Porque você é co-herdeiro com o Filho dele. Amém? O que é de Jesus é seu. E Jesus, a Bíblia diz que está à direita do Pai. Hoje, trabalhando ainda a nosso favor. Jesus não parou. A Bíblia diz que Ele está lá intercedendo por nós. Ô papai, ajuda, vamos ajudar Ele. Ô filhinho, vem para cá. Você está em ordem, está em dia, você merece. Toque, é seu, leve. Carrega aí as baterias, vá-se embora. Vocês têm crédito comigo. Eu quero ter crédito com Deus, irmãos. Eu não quero estar vivendo uma vida desgraçada. Amém? É muito ruim você, dentro de você, você saber, rapaz, eu estou mal. Finjo aqui, aparentemente, que estou bem, mas eu estou mal com Deus. Não dá para fingir. Isso é uma vida miserável. Eu não sei como é que se vive assim. Sabe? Eu estou te chamando para a gente aumentar, né, esse volume. Aumentar a intensidade disso. Botar fogo nessa caldeira aí, para a gente botar fogo mesmo. Entendeu? Isso é um lugar, como eu te falei, eu declaro aqui um lugar muito próspero. Um lugar de pessoas sendo vitaminadas em todas as áreas da vida dela, na família, nas coisas, nos bens. Eu declaro, Pai, aumente, né, empresários bem-sucedidos nessa cidade. Aleluia. Eu não quero estar na zona leste da cidade e querer ser o patinho feio, dizer, nós não somos, irmãos. Amém? Isso é uma região de povo próspero, um povo rico, um povo abençoado. Eu estou declarando aqui, a gente não vai ser conhecido com uma região de violência, não. Que conversa é essa? Nós somos um lugar de paz, uma região de paz. Eu estou declarando paz nessas casas, nesses becos. O poder de Deus frequentando esses lugares através de homens e mulheres de Deus. Amém? Aqui é um lugar de segurança, um lugar de preservação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Você é feliz, amém? Graças a Deus. Abraão, ele tinha o que diante dele? Ele tinha um obstáculo. Qual era o grande obstáculo de Abraão? A idade. A Bíblia diz que era o grande obstáculo dele. Diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Rapaz, eu acho isso tão maravilhoso. Rapaz, Deus falando com a gente é bom demais, gente. Você tem vivido essas experiências de perceber o Espírito comunicando coisas para dentro de você? Gente, é bom demais. Você sabe, não foi Deus que falou, foi Deus. E aquilo fica fora dentro de você. Abraão, sabe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se apresentando para nós desse jeito, né? Eu quero que você ande na minha presença. Eu quero que você fique na minha presença. O convite de Deus, fica na minha presença. Ande na minha presença, seja perfeito. Para Abraão era muito mais difícil ser perfeito, irmãos, porque ele tinha o Espírito fora, não era dentro. O Espírito de Deus não habitava dentro dele. Dentro de mim, dentro de você, ele habita. Está mais perto. É mais perto você ouvir alguém falando aqui do que alguém ouvir falando lá fora. Comunicando coisas. Você tinha que ficar com muito cuidado. Ter a percepção das coisas de Deus. Fazer tudo bem regrado para poder ouvir. Agora o Espírito fala dentro. A comunicação está pertinho. A ajuda está mais perto. E a gente ainda vive, além de ter o Espírito habitando dentro de nós, ainda tem uma imersão nele. Um batismo, né, de presente, que é o batismo no Espírito Santo. Olha que maravilha, uma língua para comunicar uma oração perfeita a Deus, que a gente não acredita muito nisso. Não, pastor, a gente acredita muito pouco a respeito dessa oração em outras línguas. A gente não gosta muito de orar ela. Amém? E a Bíblia diz que essa oração é a oração perfeita, porque o Espírito comunica coisas perfeitas. Se a gente soubesse, a gente orava muito em língua. Se a gente tivesse essa convicção, esse entendimento. Amém? Então, assim, com 100 anos, o obstáculo dele, pai, eu não tenho um filho, eu não tenho herdeiro, mas ele disse, anda na minha presença. Né? Depois ele disse assim, por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe alguma coisa? Qual o seu obstáculo? As promessas feitas a Abraão diz respeito a você. Vá ler e você vai entender que ele fala a respeito da posteridade. É a aliança mais messiânica da Bíblia, é a aliança abraâmica. Diz respeito a mim e a você. E Deus está dizendo para você, por acaso, sobre essa situação, sobre esse contexto que você vive, sobre essas dúvidas que pairam aí, sobre essa falta de expectativa, Ele está dizendo, por acaso, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Está perguntando para você, irmão.
existe alguma coisa difícil para mim. Aquilo que você vê como difícil é difícil para você, irmãos, sem Deus. Mas você dizer, Senhor, isso é fichinha diante da consciência que eu tenho de quem você é. Davi viu, ele disse, esse obstáculo, essa coisa grande aí, que um exército inteiro se acovardava saindo, né? Quando aquele gigante se levantava, um exército fugia. Davi, o pequenininho, disse, rapaz, é só uma questão de entender que eu estou em aliança. Não é uma questão do teu tamanho não, o jacaré, entendeu? Não é uma questão do teu tamanho, não é essa posição, não é a tua fala, não é, rapaz, eu vou te derrubar com uma pedrinha daqui um pouquinho, né? Só se prepara aí. Então liga para essa situação, que é isso, fica só assim, ó, batendo o pezinho, ó. Entendeu? Quem é você, situação? Daqui um pouquinho a gente resolve, né? Você é incircunciso, quem tem aliança aqui, sou eu ou você, sabe? E lança a tua fé, irmãos, sabe? E vai viver um 2019 cheio de coisas boas, cheio de novidades. Por acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor, daqui a um ano, ele disse para ele, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então, daqui a um ano, nós estamos falando de um ano? Então, daqui a um ano, eu vou ministrar aqui novamente, e a gente vai lembrar o que é esse culto aqui. Vai memorizando esse culto aí. Vai memorizando esse culto aí, você vai ver os filhos que vão nos nascer esse ano. Vai lembrando daquele culto daqui a um ano, irmão. Comecei falando a respeito de um ano. Ele está dizendo daqui a um ano. Está dizendo para você, ó, daqui a um ano. Agora entenda, Abraão, a Bíblia diz que ele creu em Deus sobre essas coisas. E isso foi imputado como justiça para ele. E você, está crendo? Porque se você não crê, bate na água. Vai sair daqui com as penas tudo sequinhas de novo. Mas se alguém for esponjoso, vai sair daqui pingando dessa verdade. Aleluia. Para mim vai ter que ser um ano todinho assim, a gente embaixo dessa vibe aqui da fé, de crer, sabe? Vamos para esse lugar que Deus já planejou para nós. A rota já foi calculada. Se errar, o Espírito diz, recalculei novamente, meu filho. A gente só precisa voltar de novo e pegar o caminho novamente. Daqui a um ano, pense sobre isso aí. Daqui a um ano, se você quiser e ouvir isso, você vai comer do melhor que ele tem para 2019. Aleluia. Estou muito animado sobre essas coisas. Glória a Deus. Qual era o obstáculo de Moisés? Moisés tinha Faraó. Era os obstáculos dele. Moisés tinha a murmuração. Então ele tinha o diabo. Ele tinha o povo murmurando. Então murmuração, irmãos, é só obstáculo. É só mais um obstáculo. Mas eu vou te falar, ele tinha um mar diante dele, mas ele tinha a oportunidade de passar para o outro lado, para outra margem. O cara que estava do outro lado, a promessa. Sempre, irmãos, os obstáculos vêm, mas o que tem do outro lado? A vitória. Quando você passar o obstáculo, você vai dar na vitória. Agora, Deus não quer te colocar em sacrifício, não. Vai lá, né? Vamos ver se você consegue chegar com vida ou morto. Não. Deus te colocou para você conquistar suas coisas, Ele vai com você. Filho, agora é você pegado na minha mão, você não vai só não. Eita Deus, vou correr essa carreira para pegar o meu prêmio lá. Está lá, Senhor, que eu não vejo a hora da gente alcançar esse negócio. Deus diz, mas você não vai só não, vamos nós dois, porque se acontecer alguma coisa no caminho, eu estou com você, meu filho. Se alguma coisa acontecer, eu estou com você, a gente vai chegar junto. Pode ficar tranquilo. A diferença de estar em aliança, ser filho de Deus, é desse jeito. Faraó vinha atrás, mas eles passaram aquele lugar, porque do outro lado, diga do outro lado, tinha as promessas. Ele foi para o outro lado, porque do outro lado ele ia alcançar as promessas. Tudo que Deus tinha estava depois daquele rio, daquele mar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus? Para a gente cear. Vamos cear? E Jesus, o que é que ele tinha? Jesus tinha os meus e os seus pecados como obstáculos. Ele tinha o próprio Satanás como adversário, como obstáculo. Aleluia. Mas ele diz lá em Isaías 53:11 assim, Isaías profetizou isso 700 anos antes da vinda de Jesus. Eu fico maravilhado quando eu leio esse texto de Isaías 53.
Gente, é lindo demais. Você precisa entrar nesse texto, nesse capítulo de Isaías 53 e dizer que precisão de uma realidade vindoura. 700 anos. Irmãos, o Brasil existe há 500 anos. Imagina isso aqui, essa terra, há 700 anos atrás. 200 anos antes de tudo começar ainda. 700 anos a respeito, ele falou a respeito de Jesus de uma forma tão precisa, tão perfeita, que parecia que ele estava na cena escrevendo tudo, vendo, parece que Deus tinha levado ele para o futuro, e ele viu tudo e escreveu lá. E ele diz assim: e ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Falando a respeito. Então Jesus tinha como um obstáculo os meus e os seus pecados. Tinha o diabo como um grande obstáculo. Mas ele não desistiu. Ele estava encarnado num homem, como um homem. Coisas que ele sofreu, física, natural, coisas naturais. Ele precisava crer também. Ele precisava obedecer. Jesus teve que obedecer também. Porque ele estava na condição de humano. Ele era filho de Deus, mas ele precisava obedecer. E eu vou te falar, o maior obstáculo de Jesus era aquela cruz. Era o maior obstáculo de Jesus. O maior obstáculo, né, do maior evento de toda a humanidade. E ele passou por aquela cruz. Ele venceu aquela cruz. Então ele disse assim: eu venci. No mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci. Eu venci o obstáculo que vocês colocaram lá, né? O meu pecado crucificou Jesus. O meu e o seu. Quando ele venceu isso para nós, é para que nós agora, irmãos, tenhamos agora nas nossas mãos, né? Porque ele delegou sobre nós a autoridade. Ou seja, está em nós as rédeas do controle da vitória. Amém? Depende de mim, depende de você. Planeje 2019 com muita alegria, dizendo: Senhor, diante do que você é para mim, diante do que eu tenho, diante do que você já fez, diante do que você já venceu, se esses homens em você alcançaram tão grandes coisas, eu também vou alcançar. Nada será obstáculo. Daqui um ano nós vamos voltar aqui, Deus. Como Deus falou para ela: olha, daqui um ano, para mim o que é grande para mim? Perguntou para Abraão. A mesma pergunta ele faz para a gente: o que é grande para nós? O que é difícil que ele não pode fazer? O que é que você acha que é difícil, que é tão difícil, né? Aquele quadro de saúde da família. Ei, isso não é problema para Deus. Isso não é problema, isso é só uma incircuncisão. Quem tem aliança? Eu ou você? Estou tão animado, irmãos, para 2019. Eu estou tão animado, você nem imagina. Tem unção nesse lugar para despedaçar jugo, para te deixar mais potencializado nas coisas de Deus. Eu quero te convidar mesmo para a gente correr essa carreira em 2019, passando por esses obstáculos. Vamos chegar juntos nesse outro lado. Eu não quero olhar para trás e ver você lá atrás, não quero. Vamos correr juntos com o Senhor. Amém? É o que está proposto para nós. Eu queria que os diáconos viessem para cá. Aleluia! Eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que você fechasse seus olhos, os diáconos já só se posicionassem. Pai amado, muito obrigado por essa noite, Pai, e pela instrução da sua palavra e pelo seu espírito de vida atuando nesse lugar. Nós sabemos, Pai, que você tem tanto interesse nesse ambiente, porque está aqui a sua criação, Pai, os seus próprios filhos. Você quis assim, que fôssemos pais seus filhos, e você nos chamou para uma aliança tão poderosa, Pai. Mas nós não queremos, Senhor, estar aqui para acender um fogo sem propósito, para, Pai, trazer um culto aonde esse culto não agrade a você, aonde esse culto, Pai, não chegue em você, aonde a nossa fé, Pai, não seja uma fé, Pai, que alcance, né, toque a unção, toque a sua glória, a sua vontade, não. Nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus do impossível, um Deus, Pai, de causas que a gente acredita que não vai dar certo no natural, mas no sobrenatural. Nós sabemos que você é aquele que manifesta graça, favor, você faz coisas, Pai, que o homem natural não pode fazer, mas com a sua palavra você muda, você cria, você aumenta. Pai, muito obrigado, Pai, por essa glória que manifesta cura nesse ambiente, que despedaça todo o jugo. Então, Senhor, eu tomo agora, se alguém tem uma situação aqui, está colocando essa situação diante de você nessa noite, independente de que situação seja essa, nós tomamos essa situação, Senhor, nesse ambiente aqui,
como que ela fosse, Pai, se juntando aqui, nós declaramos em nome de Jesus. Situação, você não pode prevalecer nessa noite. Medo, você não pode prevalecer. Falta, você não pode prevalecer. Tristeza, você não pode prevalecer nesse lugar. Depressão, você não pode prevalecer nesse lugar. Doença, enfermidade, você não tem poder para prevalecer diante da presença e da unção. E a unção despedaça todo o jugo, toda a insegurança. Negócios que não estão indo bem, você não pode prevalecer. Nós declaramos empresas, Pai, se levantando, prosperando em nome de Jesus, crescendo para ser sombra para outros que têm necessidade, em nome de Jesus. Espírito de confusão do diabo, do inferno, nós decretamos falência nos seus atos, nas casas, nas famílias. Toda contenda, nós declaramos agora embaraço, e você cessando com suas ações nas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo poder desse ambiente, que cada um possa tomar parte nisso, aceitar. Obrigado pela palavra sendo luz nesse lugar, Senhor, trazendo uma orientação nesse lugar, nessa noite também, da mesma forma que clareando lugares escuros, o ermo, Senhor, onde pessoas possam, Pai, ver mais claramente atos que não são agradáveis a você, e que hoje à noite seja uma noite de mudança de mentalidade, de comportamento, de pensamento, uma noite de arrependimento, Senhor. Nós queremos nos arrependermos de obra morta, de pensamentos que não agradam a você, de atitude que não corresponde, de fala, de pensamentos, Pai, que não agradam a você e que não estão certos. Nós rejeitamos essas coisas agora, nos arrependemos, lançamos fora essas coisas, no nome de Jesus. Nós queremos sair daqui, Pai, mesmo guardado pela sua graça e pela sua palavra. É o que nós declaramos, nos santificamos nesse lugar, Pai. Nos rendemos a você e nos arrependemos de qualquer ato, que voluntário ou involuntariamente, que nessa noite nós concordamos juntos sobre isso, nós praticamos em algum lugar, em algum momento, Senhor, e nós nos arrependemos. Que seja você, Senhor, o nosso guia para os nossos próximos passos. Nos dê sabedoria e entendimento para nós percebermos ações malignas nos nossos ambientes, seja onde nós estivermos, para nós combatermos todo o mal, nos levantarmos com autoridade, falando contra qualquer tipo de incircuncisão, qualquer tipo de obra morta, tudo que venha contrariar a sua vontade. Deus, é o que nós queremos nessa noite, Pai. Nós recebemos com ações de graça o pão dessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que os pastores viessem, servissem para os diáconos aqui, e em seguida a gente vai estar liberando, amém? Para a ceia, em nome de Jesus. Pode ir. Graças a Deus.